Câmbio, galera. Começa mais um Renegados Podcast. O meu convidado de hoje é esse cara aqui do lado, o Cristiano Jaques, também conhecido como Kiko em Pé, representante da beleza masculina aqui de Santa Catarina e região, né? Fã de Ozzy Osbourne, tanto é que ele tem um cachorro com o nome de Ozzy, fã de videogames antigos, assim como eu, mas os meus não tão antigos, né? E segundo ele, o caminhoneiro por opção. Fala aí, Kiko, fala comigo. Kiko, boa tarde, um abraço. Opa. Boa tarde, um abraço a todos aí, todos do grupo também, que acompanhando. Eu mesmo, né? Conhecido como Kiko em Pé, graças ao desocupado do Buca, que não tinha o que fazer e resolveu colocar esse apelido, que até então era somente Kiko, mas devido ao acidente de um outro rapaz na empresa que a gente trabalhava, para diferenciar os Kikos e não houver confusão, apelidaram o coitado do rapaz que tombou de Kiko deitado, e para mim sobrou o Kiko em Pé. E até o Kiko deitado só me chama de Kiko em Pé, para variar. E é isso mesmo, caminhoneiro por opção, graças a Deus. E tamo aí. Diz uma coisa, Kiko, mas você chama o outro Kiko de Kiko? Tamo aí já. Não, eu chamo ele de Kikão. Ah. Eu chamo ele de Kikão, mas ele de vez em quando a gente troca umas ideias, né? E ele mostra os prints da conversa, daí o meu nome tá salvo no celular dele como Kiko em Pé. Ah, então aí é show de bola. O cara que tombou o caminhão. O próprio rapaz já assumiu. Sabe diferenciar. Então, agora essa questão que me chamou muita atenção quando eu tive a oportunidade de conhecer o amigo, que é a questão de caminhoneiro por opção. Tipo, pessoas como eu e como você, a gente teve uma vida regressa na profissão de caminhoneiro. A gente teve uma carreira, uma outra profissão, e num determinado momento a gente migrou dessa profissão para a profissão que a gente tem hoje. Pode comentar um pouquinho dessa tua trajetória que te levou a essa opção de ser caminhoneiro? Na verdade, não é nem a opção de ser caminhoneiro. Na verdade, eu sempre quis ser motorista de ônibus, desde criança. Sempre fui encarnado em estrada e tudo isso. Mas aí eu tive uma vida normal. Estudei, fiz Cefet, né? Escola técnica. Fiz técnico em construção civil, porém não cheguei a me formar. Fui pro Exército, servi 3 anos no Exército. No Exército eu fui cabo auxiliar de enfermagem. Fiz curso de primeiros socorros e tal. Quando dei baixa, fui trabalhar com informática. Trabalhei anos com informática. Até quando eu tive uma crise de estresse no último emprego da informática e o médico falou para mim que eu tinha que mudar de profissão. E aí me separei, conheci a minha atual esposa, viemos morar aqui na região de Itajaí, tentei na área de informática um emprego, não consegui, tinha habilitação para ônibus, tinha habilitação categoria D, mudei para categoria E, peguei o primeiro caminhão para trabalhar e fui embora. E estamos aí, quase 20 anos já de estrada. Sim, meu querido. Eu tenho uma trajetória um pouco parecida com a sua. De quem trabalhou 10 anos no escritório, de quem teve aí na faculdade, mas não exerceu. E estou há 13 anos na estrada, né? Caminhando da mesma forma. Foi por uma opção também, não aguentar mais a vida de escritório na época. E viajar com caminhão para mim foi como uma liberdade, cara. Foi minha primeira viagem daqui até o Rio, cara. Desse jeito assim, ó. Felizão da vida, né? E lá se vão 13 anos, né? Dessa primeira viagem.
E algumas viagens são mais difíceis, outras menos difíceis, mas sempre tem prazer da viajada, né? Eu sempre gostei de viajar. Desde antes de ser caminhoneiro, eu viajava muito de carro. E eu gostava. Às vezes, a viagem em si era melhor do que você chegar no destino, né? Pois então, ô meu jovem, e você notou que hoje, né, na nossa atividade, no nosso ramo, existem pessoas com escolaridade alta, acima de uma média das outras, da sociedade, mas que ao mesmo tempo tem um certo preconceito de dizer que o caminhoneiro ele não tem estudo e ele faz isso, ele trabalha com caminhão porque foi o que sobrou para ele fazer. Já percebeu isso? O que você pode comentar para a gente sobre isso, Kiko? Isso aí é uma coisa que a gente tem até hoje, né? Existe um preconceito, né? Isso aí aconteceu comigo quando eu trabalhei numa transportadora daqui de Itajaí, e eu tive um problema de bursite, e essa empresa com ISO e coisa arada, daí fizeram uma não conformidade, fui chamado pela diretoria para conversar, e o diretor da empresa olhou para mim e perguntou se o que eu fazia antes de ser motorista de caminhão. Eu falei, eu trabalhava com TI, com informática. Aí eu lembro que ele olhou para a cara do rapaz, do gestor da ISO, olhou para a cara do outro, ficaram se olhando. Aí eu olhei assim, tá, mas o senhor acha que porque eu dirijo um caminhão, eu sou uma pessoa iletrada, eu não tenho estudo, meu pai deve ser pedreiro, minha mãe deve ser doméstica, minha irmã deve ser rapariga? A gente estuda, a gente trabalha, a gente tem uma outra vida. Eu não nasci dentro de um caminhão, eu não nasci motorista de caminhão. Você vira. Eu sou caminhoneiro por opção e não por falta de opção. Tanto que eu sempre falo isso. Eu sou porque eu quero, não porque me sobrou. E muitos são assim. É lógico, existem os casos que passa de pai para filho e tal. Né? O pai ensina para o filho. Eu não tive ninguém que me ensinou, eu aprendi. Tive boas pessoas que me ajudaram na estrada, mas como eu falei, eu tive uma vida normal até um tempo atrás, quando eu tive um problema de saúde e tive que mudar de atividade. Escolhi algo que eu gostava de fazer, que era dirigir. Sempre gostei de dirigir. Gostei de viajava também de carro com os meus pais, eu decorava o trecho, né? A gente ia para o Rio de Janeiro. Então, é uma pena. É uma pena que ainda existe muita gente com esse tipo de mentalidade. Mas, fazer o quê, né? Sim, né? Mas, eu penso o seguinte. Tu vai dirigir um caminhão, exige uma certa perícia. Porque dirigir caminhão não é como dirigir um carro. Você vai descer uma serra. Hoje existe um certo procedimento a se respeitar. Que, afinal de contas, um caminhão 9 eixos aí, eu vou dar o exemplo do truque, que é o básico, são 24 toneladas, 24 mil quilos empurrando a morro abaixo. Existe um certo procedimento, tipo assim, não vou dizer que é igual, mas o princípio é o mesmo da gravidade que segura um avião nos céus, também, tipo assim, impede favorece que um caminhão desça desenfreado por uma serra. Então, é diferente você dirigir um caminhão e você dirigir um carro. Então, existe um certo raciocínio, uma certa perícia, e a gente vê que, às vezes, ainda ocorrem muitos acidentes em trechos de serra, né? Então, existe uma certa conformidade e inteligência, no meu pensamento, do motorista. Então, ou seja, às vezes alguém olha um engenheiro que faz uma planta, que fiscaliza uma obra e fala, nossa, como é inteligente. Mas aquilo não é uma inteligência como um todo, é um conhecimento específico, na minha opinião. Da mesma forma que o caminhoneiro tem a inteligência e o conhecimento específico da atividade que ele exerce. Então, eu sempre digo, né? Um caminhoneiro não faz uma cirurgia, mas eu quero ver um médico que
isola uma roda, isola uma cuíca que está vazando. Não deixa de ser uma cirurgia, né, Kiko? Sim, é cada um com conhecimento na sua área, né? A gente sempre diz isso, né? Cada um com conhecimento na sua área. Você acabou de deixar isso bem claro, né? Isso me lembra uma vez quando eu servi o exército, né? Aí tinha o corneteiro lá, né? Corneteiro tal, que dá os toques de formatura, de avançar o rancho e tal. E chegou um sargento e olhou para ele e falou assim: o seu serviço é muito fácil, é só tocar corneta. Aí esse rapaz, eu lembro que ele olhou pro sargento e falou assim: eu quero ver o senhor fazer o meu serviço. Eu faço o seu e ainda toco corneta. Eu penso o seguinte, hoje, tipo assim, falta para nossa profissão, não vou dizer para todo mundo, mas uma grande maioria dos motoristas, além do conhecimento específico da nossa profissão, um conhecimento geral. Conhecimento sobre leis, por exemplo, sobre princípios, por exemplo, de modo a se defender, tipo, nessa jornada diária que a gente tem aí. E eu, graças a Deus, é muito estudo, eu tenho um pouco desse conhecimento. E às vezes você fala para algumas pessoas alguma norma jurídica que é nosso direito ou que é nossa obrigação, as pessoas acham que você é do outro mundo, entendeu? Mas isso não é uma coisa que advogado ou bacharel em direito deveria saber, mas isso é algo que deveria ser do conhecimento de todo mundo. Concorda, Kiko? Concordo, é aquela história, né? A gente tem que saber os nossos direitos, né? A gente tem que saber as prerrogativas que a gente tem em determinados assuntos, né? Das nossas leis, não somente lei de trânsito. Lei de trânsito qualquer um sabe, né? Lei de trânsito qualquer um que tira sua habilitação, ele sabe. Só que a gente precisa saber dos nossos direitos, né? O que a gente tem direito, né? Num cliente, numa descarga, num carregamento, numa viagem, numa abordagem policial, né? Isso aqui é o que está pesando, né? E espero que agora com essa ideia, né, do Renegados, né, de prestar também uma assistência nesse tipo, que a gente consiga instruir e orientar mais pessoas sobre isso, né? Que nada mais, nada menos é que o nosso direito. E a gente não sabe os direitos que a gente tem, né? Exatamente, né? Acho que tu me comentou uma vez que o teu pai trabalhou, prestou serviço, ou seja, adquiriu muito conhecimento na área de legislação de trânsito, abordagem, essas coisas, alguma coisa ligada à PRF. Corrija se eu estiver errado. Ele prestou serviço para a Polícia Rodoviária Federal. A função que eu acho que é natural do ser humano de querer adquirir um pouco mais de conhecimento, pelo menos ele, né? Então ele foi fazendo algumas coisas, algumas funções foram delegadas a ele e ele aprendeu algumas coisas, que é uma coisa interessantíssima, defesa de multa de viatura, que as viaturas são multadas também, elas recebem multa. Então meu pai tinha que fazer a defesa da multa das viaturas. E com isso ele foi adquirindo um pouco de conhecimento de leis de trânsito. Então é uma coisa que a gente não sabe, né? E graças a Deus agora, pelo menos eu sei, né? E agora eu tô podendo compartilhar isso também. Que se tiver um pardal escondido e você for autuado, se não tiver nada dizendo que ele tá ali, ele não pode te multar. Na verdade, tem que sinalizar coisa de 3 km ou 5 km antes, né? Teu áudio sumiu. Sumiu? Alô? Tu falou, mas teu áudio não veio. Alô, mas tá aparecendo o áudio aqui. Tá ouvindo? Alô? Agora voltou, mas... Mas, cara, a intenção desse projeto aqui é justamente isso aí.
entendeu? Tentar trazer o conhecimento adquirido das nossas vidas, tipo o seu conhecimento, que você adquiriu através do seu tempo em outras atividades, conhecimento que você tem em contato com seu pai, o meu conhecimento, e o conhecimento de outras pessoas, por exemplo, temos o Carlão, o cara é meio que especialista em outros assuntos, como, por exemplo, o tiro esportivo, o CAC, o colecionador, entendeu? E então a gente vai ter oportunidade devagarinho, porque não é fácil, cara. Por exemplo, eu vou viajar hoje, mano. Eu cheguei ontem de viagem e vou viajar hoje. A gente está aqui segurando para poder gravar isso aqui, para colocar, para manter o fluxo de toda semana, colocar um episódio aqui com uma pessoa. Agora vamos mudar de assunto. Uhum. Em relação aos videogames, mano, agora é o assunto que tu domina, né? Porque a idade, eu acho que o vício do homem adulto do século XXI é o videogame, né? Tem meu irmão, tem um bocado de amigo aí que curte as paradas. Tá certo que tu é bem retrô, né? Tu curte os videogames de quando a gente era criança, né, Kiko? Que, né, eu sou de 77, né? Então eu peguei ainda uma época de hiperinflação, de tudo muito caro, da época que a mãe fazia aquela compra do mês, comprava tudo por um mês, assim, sabe? Tipo, bandeja de iogurte era uma bandeja por mês, pacote de bolacha, então essas coisas eram caras na época, muito caras. E o videogame eu tive o Atari, né? Foi o sonho de consumo da molecada, mas tipo, aonde eu morava, eu fui o único que teve o videogame. E daí, mais tarde, quando saiu o Master System, o Mega Drive, era praticamente impossível comprar. Era só quem tinha dinheiro. Então eu não tive. E graças a Deus agora, como eu tenho um pouco mais de condições, eu pude comprar os videogames que eu quis ter na minha época e não pude. E é lógico, além de algumas outras coisas, né? Como eu tenho um Ferrorama também, ali no meio da minha tranqueirada. Ferrorama? Ferrorama, tem um Ferrorama. Meu pai, ele tinha um Autorama. Diz ele que comprou pra gente. Mas eu não me recordo de brincar com aquele Autorama. Ele ficava guardado no... o Autor. Ele ficava guardado no quarto dos meus pais. E se a gente botasse a mão, meu pai brigava, né? Eu não sei, porque ele dizia, vocês não sabem brincar, vocês estragam. E por fim o tempo passou, a gente acabou virando adulto, eu não sei que fim tomou aquele Autorama, mas de fato não me recordo de ter brincado com aquilo, né? Cheguei uma vez a mexer para montar a pista para eu brincar de carrinho, né? Aí o que aconteceu? Ele chegou, viu a pista, eu todo contente brincando com outro carrinho que não do Autorama. Ele guardou tudo e eu apanhei, né? Mas faz parte da vida, né? Sim. Eu tive o Autorama também. Eu tive. Só que eu sou um pouco exigente, né? Então, o Autorama eu tenho condições de adquirir um. Só que eu quero o da época, né? E aí que tá o grande problema. O da época, ele tá custando quase o dobro do valor do atual. Né? Item de colecionador, né? Item de colecionador. O Autorama que eu tive foi o Autorama do Nelson Piquet e Niki Lauda. Nelson Piquet na Brabham e Niki Lauda na Ferrari. Eu ganhei do meu pai de presente. Eu ganhei do meu pai de presente. Na verdade, foi um presente conjunto, né? Foi meu pai e meu avô, por parte de mãe, que deram, né? Juntaram para comprar, porque era muito caro. Era muito caro. Meu Deus, E hoje eu acho ele usado, né? Porque não tem como, né? Eu acho ele usado pelo dobro do valor do atual. Autorama novo, né? Só que tem uma coisa. Né? A qualidade do antigo é insuperável. Eu digo isso pelo Ferrorama. O Ferrorama eu comprei um atual, né? Do mesmo modelo que eu tive. E, cara, a qualidade do material e o peso
dos trilhos, das composições e tudo é totalmente diferente do que era da época. É assim. Geralmente, assim, eu fico imaginando esse nosso bate-papo aqui. Se alguém passa por um caminhão, imagina, por exemplo, passar pelo seu caminhão e pensar, pô, será que é aquele cara ali? Existe muito essa confusão entre o motorista e a máquina, o caminhão. Às vezes você vai descarregar num lugar, a confusão é tão grande que as pessoas abreviam a palavra motorista para te chamar de motor. Mas no final das contas, nós somos pessoas como todas as outras. A gente teve uma infância, a gente tem, no caso você, assim, sonhos em ter algo que você não pôde ter na infância, entendeu? E quando a gente chega em casa, encosta o caminhão, a gente tem outras atividades, entendeu? Tem uma família, tem gosto. Eu, por exemplo, cara, não vai dar para ver aqui, mas lá atrás, eu toco piano, cara. Eu chego em casa, eu vou tocar piano, entendeu? Quem imagina que um motorista de caminhão toca piano? E eu não toco só piano, eu toco violão, eu toco flauta doce, eu toco gaita de boca, entendeu? Eu arranho um pouco de guitarra, eu arranho um pouco de contrabaixo e tenho um ouvido perto de ouvido absoluto, de tocar música sem partitura, sabe? Então, a nossa vida não é só caminhão, cara. Isso que eu acho massa, quando você começa a conhecer outras pessoas da profissão, principalmente quando eu não era da profissão, eu imaginava que as pessoas eram bitoladas só nisso. Mas ao ponto que você conhece as pessoas, você começa a ver as outras qualidades dela, e você encontra ser humano, talentoso, incrível, dirigindo o caminhão, cara. É ou não é? Sim, é aquilo que eu falei do tal do pré-conceito, né? É o pré-conceito. As pessoas nos pré-julgam, né? Elas acham que a gente vive 24 horas em função de caminhão, só sabe falar de caminhão e pronto, né? É como você falou do teu caso, eu falo do meu, né? Aí você olha um cara que chega em casa, tem um quarto cheio de videogame velho, de vez em quando tá lá com ferro de solda, com estanho, fazendo conserto, reparando. Eu tenho conhecimentos na área de auxiliar de enfermagem, então determinadas coisas eu ainda sei fazer. Por exemplo, injeção eu não pago para aplicação, eu aplico em mim mesmo, entendeu? Tenho um conhecimento básico de eletrônica que me salva algumas vezes, elétrica também, porque trabalhei anos com meu pai de ajudante de eletricista. E é isso aí, cara. E a gente se vira do jeito que pode. A gente tem outra vida, né? Mas, graças a Deus. Pois é, mas tem aqueles que realmente vivem e respiram caminhão, né? Isso de fato tem, né? Eu dou um exemplo. Eu carregava numa empresa no Rio de Janeiro e lá tinha um pátio dessa empresa. E tu chegava lá, tinha uma turma, até aqui de Santa Catarina, que eu não sei, pelo que eu percebi, eles são malucos pela tal da 113. Aí tu parava o caminhão no canto, passava por eles para entregar o documento. Ele tava falando, na frente de uma 113. Né, 113 bonita, hein, cara? Pensa numa 113 bonita. Eu falo, eu tive uma igualzinha a essa, só que a minha era top line, a minha era uma 97. O outro, não, eu tive uma 94. A minha ainda saiu com roda raiada, pneuzão grande. Mas depois eu botei o pneu. Isso, beleza, tu vai lá, entrega o documento. Aí tu pega o caminhão, vai lá carregar na Braskem, para não falar o nome da transportadora, né? Aí tu carrega, tu volta com o caminhão carregado umas 5 horas depois. Daí tu passa do lado dele e só ouve assim, porque o meu tio teve uma 112 HW. Pensa numa, você sabe que a 112 HW é a mesma que a 113, né, cara? Os homens tinham assunto para um final de semana inteiro de uma 113, cara. Não era outro assunto. Ali era chato demais, né? Ali era complicado, né? Se estiver assistindo aí, desculpa, pessoal, mas eu não podia perder essa, né? E não, é como... tem gente que respira muito caminhão, mas é lógico que na intimidade deles, né? Enquanto as pessoas devem ter outras qualificações, outros assuntos também, né? Ela não é, Kiko? Sim, eu acho que a gente tem que saber, tem que ter um conhecimento de tudo um pouco, senão fica chato também, né? Sim. Eu particularmente, eu evito, né? Determinadas situações, assim, quando eu chego num lugar e o pessoal já fica falando muito de caminhão e coisa arada, eu já
já prefiro caçar um canto, outra coisa. Quando eu tô em casa também, eu sempre digo assim, ó, quando eu fecho a porta do caminhão, tudo que eu passei na semana com carga, descarga, quebra de caminhão, briga com o patrão e tudo, isso fica dentro do caminhão. Eu vou para casa com a cabeça limpa, para me dedicar única e exclusivamente às coisas da minha casa. Ó, o bonito lá já tá choramingando, já vamos passear, calma. O Ozzy? Ah, o Ozzy que já... daqui a pouco tá na hora de levar o Beleza pra passear, daí ele já cobra, porque eu acho que só não falam porque Deus não permitiu, né? Eu tive que pausar a gravação aqui para abrir a porta pro Mineiro, que o Mineiro queria sair. O Mineiro é o gato, né? Pra quem não sabe, eu vou contar a história dele. Sim. Vou contar a história dele, o Mineiro, porque ele veio de Minas Gerais mesmo. Eu abri a porta do caminhão, o gato entrou dentro. Eu fiz um monte de vídeo no dia, tirei foto, eu quero fazer um vídeo pra... Aí pensa num gato, parceiro pra caramba. E o bicho é valente. Aqui em casa tem uma cadela e tem as gatas das crianças aqui, da esposa, né? E ele é o meu gato, né? E ele se dá melhor com a cadela do que com as outras gatas, cara. As outras gatas vivem estranhando ele. E ele é de boa pra caramba. Pensa num gato folgado, cara. Mas tem uma história da hora, a trajetória, né? Esses dias eu coloquei ele dentro do caminhão de novo, pra ver se ele lembrava. Ele gostou de dar a volta de caminhão de novo. Que bom, né? Ah, eu gosto de bicho, né, cara? Eu digo que eu prefiro bicho do que gente, né? Melhor, né? O bicho O ser humano dá muito complicado. O ser humano é muito complicado mesmo. Os animais ali são de boa, né? Eles têm uma lógica simples de entender, né? Sim. E a gente deveria aprender mais com eles. Sim. Eu nunca fui muito fã de gato. Mas minha esposa sempre foi fã de gato, né? E eu aprendi a gostar do gato e também do cachorro, não deixei de gostar, é lógico, não tenho essa competição. Mas ele é um bicho muito interessante, cara. Então, o gato é bem interessante. Assisti aquele documentário na Netflix sobre gato ali, eu passei a me comunicar melhor com o meu animal de estimação, mas isso é história para outro assunto. Para uma próxima. Pois é. E diz uma coisa, geralmente, quando fala em caminhoneiro, fala dos caras da música sertaneja, dos modão, da Sula Miranda, e tu já curte um Ozzy Osbourne, né? O que tu me diz disso? Eu escuto um rock, né? Tudo quanto é tipo, minha esposa também gosta, a gente gosta bastante de um rock, mas até agora há pouco estava engraçado que a gente estava assistindo o programa do Mion, antes até daqui do nosso bate-papo, e tocou Evidências do Chitãozinho e Chororó. Mas essa é uma rara exceção, né? É o que eu digo, pois é, todo mundo que gosta de música, não importa o gênero, a hora que toca Evidências, o cara esquece do gênero. Exatamente. Isso aí é a mais pura verdade. E eu gosto de um rock, eu gosto de um rap também, já na adolescência, né? Também dava muito de skate. Escutava Realidade Cruel. Cypress. Não, eu já era mais do pessoal, já era mais Cypress Hill, Public Enemy. Não, eu era do rap mais... Não tem nada a ver comigo, né? Porque a maioria do rap hoje é Racionais, os caras já puxaram cadeia, né, cara? Eu nem sei como é que é dentro de uma delegacia, né? Não é uma coisa muito legal. Eu já tive que ficar um dia dentro de uma e não é algo muito agradável. Mesmo você sendo vítima, não sendo o algoz, né? É o que comentam. Não é uma coisa muito agradável. No final de 2015, eu fui assaltado, trabalhando, né? 4 horas da manhã, bateram na porta da cabine, eu fui olhar e como o caminhão não é a prova de bala, fui obrigado a abrir a porta e limparam a cabine, né? Limparam. Sim. Fiquei sem telefone, sem dinheiro, sem nada. E fui no orelhão, liguei para Polícia Rodoviária
E eles falaram, não, isso não é com a gente, parte do posto é polícia militar. Se tu tá numa rodovia e tu Ou polícia. sim, mas para fazer um boletim de ocorrência como vítima, o pátio de posto é da polícia militar, entendeu? Mas para tomar uma geral da PRF, uma revista, apresentar documento, o pátio de posto não é que eles falam, ainda tá dentro da faixa de domínio. E daí? É da faixa de domínio, Eu com o caminhão não levaram na época, mas com a carga visada para roubo, com rastreamento, com tudo. E daí levou para a polícia militar, não. Foi. Tá bem, essas coisas assim, tem que vir aqui. Compra, que eu fui de caminhão, né? Resumindo, esse assalto meu só entrou nas estatísticas pessoais minhas, né? As estatísticas da polícia não entrou não, né? Uma certa dificuldade de ser vítima também no país hoje. Sim, complicado, muito complicado isso. Então, Kiko, outra coisa em referente à nossa profissão, né? Sua opinião de um cara que é fora da curva da visão dos preconceitos dos caminhoneiros em relação a greve, manifestações, paralisações envolvendo caminhoneiro. O que tu pode dizer aí pra gente? Eu sempre digo o seguinte: você se manifestar, você ser contrário a determinadas situações, isso é um direito que você tem. Você tem direito à manifestação, você tem direito a fazer o que você quiser. Porém, eu sempre digo que eu também tenho um direito. Eu tenho meu direito de ir e vir. Então, o seu direito acaba onde começa o meu. Então, eu sou a favor do quê? Fica no portão da empresa. Carregou, não viaja. Não carregou, não sai para carregar. Deixa a estrada para quem quer trabalhar, para quem tem que ir e vir, trabalhar e manifeste-se de outra forma. Né? Eu sempre fui contra bloqueio de rodovia. Eu acho isso, infelizmente, uma besteira, porque todo mundo sabe como acaba. Nada. Essa é real. Infelizmente, não acaba em nada. Fazendo um paradoxo ali sobre aquilo que a gente falou, sobre a pessoa ter um conhecimento fora daquilo que é específico, legislação, isso, aquilo. Eu lembro uma vez que eu fui ler o manifesto grevista, uma greve em 2013, 2012, 2013. Aí lá o manifesto dizia o que a gente estava pedindo. A gente estava parado, o que estava sendo pedido? A redução do preço do óleo diesel, sempre mesmo. Dizia 50% de redução do preço do óleo diesel. E isenção de cobrança de pedágio para caminhões. O que mais que podia estar lá, que seria tão possível quanto isso, né? Caminhão novo para todo mundo, né? Mas eles fazem uns pedidos fora da realidade. E a falta de conhecimento torna a gente bobo de lá ficar sem trabalhar, ficar sem poder se locomover, entendeu? Em prol de algo que não vai acontecer. Um manifesto fora da realidade. Sabe? É absurdo isso. Sim. É uma outra coisa que eu sempre coloco. Você quer se manifestar, né? Como eu falei, você pode, é o direito que você tem. Mas faça algo para você e para sua categoria. Você brigar por pedágio, por frete, por óleo diesel, só se você for dono do caminhão, motorista autônomo. Se você for empregado, isso aí é uma briga que o seu patrão tem que ter. Você tem que lutar pelos seus direitos. O quê? Jornada, salário, né? Questão de pontuação de CNH, questão da multa do exame toxicológico, que agora a gente sabe que você não pode ser multado, porque está suspenso. Opa, bom saber. Entendeu? Eu fui multado, né? Quero ver como é que tá isso aí. Eu fiquei sabendo, eu vi essa semana que você pode. Aquela multa de balcão que você tomou, né? Não, a minha foi em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Fazia 1 mês e 6 dias que estava vencido.
Eu vi essa semana. Eu vi essa procurar semana também. num Reels. Eu vi essa semana num Reels no Instagram. O cara colocou isso. Que você não pode ser multado pelo exame toxicológico, porque tá suspenso, parece que até o final desse ano, ou até o meio do ano que vem. Tem um prazo aí que tá suspenso. O princípio Quem foi jurídico, multado... O princípio jurídico que diz que a lei retroage em favor do réu. Então, nesse caso, a minha multa vai entrar nessa decisão, ela vai ser anulada. Sim, dá uma olhadinha. Bom, você é formado em direito, né? Eu não tenho o perfil do cara, porque foi aqueles reels que aparecem aleatoriamente, né, no teu Instagram. Vou procurar mais. Mas se for verdade isso, eu não posso deixar de me manifestar no sentido que chupa, a PRF me multou. Não fiz isso, né? Tá vendo? Eu falei pra ti que eu não ia pagar essa multa. Eu achei muito injusto, cara. Tá certo, foi uma falta de atenção, entendeu? Da minha parte. Mas a minha falta de atenção não me faz um usuário de entorpecente. 1 mês e 6 dias vencido, entendeu? 1 mês e 6 dias vencido. Eu voltei para casa daquela viagem, que eu tava 38 dias em viagem, eu fiz o toxicológico e deu negativo. Eu acredito que nessa condição a multa deveria ser mais branda. Eu não fui punido como um cara de esquecimento, eu fui punido como, tipo assim, um usuário de drogas que está se escondendo da fiscalização. Eu até fiz um vídeo sobre isso, um comentário. Eu achei, de certa forma, revoltante, né? Sim. Não, é complicado isso, né? Eu acho que, deveriam chegar ali e olhar, mas... peraí, vamos ver tua documentação de viagem. Você tá em trânsito, né? Você tá em trânsito e tal. Vamos fazer o seguinte, você tá retornando para casa, né? Eles têm como ver os históricos dos toxicológicos pelo teu CNH. Então vão lá, não, peraí, mas você já fez tantos exames aqui, teus exames sempre deram limpo, sempre deram negativo. Vamos fazer o seguinte, meu amigo, você tá voltando para casa, você tá carregando, eu tenho uma previsão de chegada daqui a tanto tempo. Então faz o seguinte, nesse meio tempo aqui, você providencia tal. Caso contrário, é igual quando você renova a tua CNH. Aconteceu comigo de renovar a CNH e eu fiquei naquele período de 30 dias do vencimento, fui no porto carregar, chegou no porto, deu na trave, porque minha carteira tá vencida. Aí, mas você vai lá na administração. Daí fui lá na administração do porto, falei, só que eu tenho 30 dias depois do vencimento que eu ainda posso rodar. Aí o pessoal do porto, graças a Deus, tem um pouco de conhecimento. Não, realmente você tem 30 dias ainda. Então, vamos colocar aqui essa observação. Até tal dia, você pode entrar aqui e carregar. Depois desse dia, só com a carteira de habilitação nova. Lógico, daí nesse meio tempo eu já estava com o processo praticamente pronto. Hoje você faz o exame de saúde e se você tiver a CNH digital, em 2 dias úteis após o exame, você já tem a digital disponível. Peguei a digital, me apresentei lá no porto, liberou, tudo certo. Essa digital facilita bastante ali, né? A ausência do documento físico, você consegue se deslocar, entendeu? Sem estar na ilegalidade. Isso aí foi uma boa iniciativa aí dos órgãos competentes do governo, né? E a única coisa interessante é que mudou o modelo da CNH, né? E acho que 10 dias depois eu fui parado na Serra do Azeite. Aí quando eu apresentei a digital, o policial ficou olhando que ele não tinha visto ainda do modelo novo da CNH. Aí ele mostrou para um outro policial, daí o outro chegou, na normativa tal, que chegou tal tempo, tá lá a foto da CNH nova, você não viu e tal. Aí ele, não, pode ir que tá liberado, que eu sei que essa daqui é do modelo novo. Cara, deixa eu olhar a minha, quando é que vem.
2024. Ano que vem, final do ano que vem. Aí já a minha a tua vai vir com aquele. A tua, quando vier agora, vai vir do modelo novo, que agora ela tem no verso dela ali, agora ela tem subcategorias. Agora você tem categoria e subcategoria. Voltou o sistema. Antigamente, quando eu tirei a minha habilitação, a primeira habilitação minha, você tinha 2 categorias para moto. Um exemplo. Eu lembro. Você tinha moto até. Você tinha moto até tantas cilindradas e moto acima de tantas cilindradas. Isso voltou. Eu não sabia. Isso voltou. E agora você tem outras categorias. Ela permite você dirigir truque, um exemplo. Né? Mas eu tenho categoria D. D você pode dirigir ônibus, mas você pode dirigir truque com uma Julieta, um exemplo. Entendeu? Agora você tem subcategorias. Eu posso pilotar moto com uma carretinha atrás. Eu posso dirigir um ônibus com um reboquezinho atrás. Então agora você tem várias subcategorias. Tem que dar uma pesquisada. Uma porrada de tipo de compra. Tem que dar uma pesquisada nessa normativa nova para informar a galera aí, pelo menos a nossa volta aí, né? Sim, que agora ficou assim. Aí a minha lá tem, né? Como eu tenho categoria AE, aí eu tenho lá o tipo de moto que eu posso pilotar, mostrando lá. Tem um desenho de uma lambreta, tem um desenho de uma moto, tem um desenho de uma moto com a carretinha e desenho de um quadriciclo. No nosso caso, quadriciclo tem. No nosso caso, então, a gente que já tem carteira de habilitação mais antiga, por exemplo, no caso da moto, que você poderia dirigir todo tipo de moto, qualquer cilindrada, certo é direito adquirido, né? Aí você continua com esse direito de poder dirigir qualquer tipo de moto. Agora, para os novos habilitados, eles vão ter que se habilitar em questões específicas, de motos específicas, né? Provavelmente, é o que aconteceu antigamente, quando não existia a categoria E. Existia só até a categoria D. Aí, o que aconteceu? Quem tinha a categoria D podia fazer a transição para E sem fazer prova prática. Sim, show de bola. No meu caso, minha primeira habilitação foi em 1999. O tempo passa, hein, cara? Vou dizer pra ti, a minha foi 90. Até os 18 demorou um tempão. Dos 18 pra frente, rapidinho, cara. Nem vi passar. Mas eu fui tirar minha habilitação em 98. Era pra eu ter tirado em 95. Só que daí eu podia ter tirado na época que você só ia no Detran com carro, moto, o que quisesse, pagava as taxas e fazia o teste. Sim, né? Só que meu pai não era autoescola. Tipo assim, a autoescola era como se fosse um despachante. Você precisava pagar o exame pelo carro da autoescola, mas você não era obrigado a fazer as aulas. Aí no meu caso eu fiz 4 aulas, assim, mais para conhecer o tipo do examinador, mesmo porque eu não dirigia antes dos 18, então eu aprendi na autoescola mesmo. Mas, tipo, o meu irmão que já dirigia, ele só pagou a prova, entendeu? Aí depois disso, começou um mínimo de 15 aulas, mas a gente já não é dessa época, era bem mais fácil naquela época, né? Ia com um livrinho pra casa, estudar o significado das placas, das faixas, fazia a provinha, os exames médico e o psicotécnico, e dar e marcar a prova prática, né? O meu pai, ele não deixou eu fazer assim. O pai teve uma empresa uma época e ele prestava serviço para uma firma de pré-moldados de concreto, e lá tinha caminhão, tinha carreta, tudo. E de vez em quando eu andava lá, final de semana, quando o pai ia fazer serviço, tinha um motorista que morava lá perto, aí dava umas voltas lá, passeava e tal, e chegou o dia que eu acertei com ele, só vai lá com a carreta que eu já tiro pra carreta. Meu pai não, vai fazer autoescola.
Aí eu fiquei uns anos ainda sem carteira. Tinha carro, mas não tinha carteira. Aí eu tomei um cagaço uma vez de cair numa blitz. Não aconteceu o pior, porque eu tava dando carona para 2 amigos do quartel na época, e os 2 estavam fardados e eu tava com o agasalho do quartel. Aí me liberaram. Aí depois daquele cagaço eu criei vergonha na cara e fui tirar a carteira, só que daí eu tive que fazer pela autoescola. Então, Kiko, falta 5 para as 4 aqui na nossa gravação. O Ozzy já deve estar agoniado para ir passear. Então vamos finalizar o nosso procedimento aqui. Já. Então, o que tu pode dizer para o pessoal aí? Tá só choramingando. Por enquanto a nossa audiência é bem restrita, mas o projeto é ambicioso, entendeu? E a parte legal é que quem está assistindo, não só aqui, mas no Instagram, no TikTok, Facebook, quem está assistindo está gostando e está curtindo. Então, devagarinho, no boca a boca, curte lá, acompanha lá, ativa o sininho, a gente vai crescendo. E o que eu acho legal, por exemplo, tu tá na sua casa, eu tô na minha casa. A gente está montando devagarinho, buscando melhorar a cada episódio essa dinâmica que proporciona conversar com pessoas de qualquer lugar do país. Ou seja, quem estiver assistindo, tiver algo interessante para compartilhar, uma história, um momento, uma viagem, vai poder entrar em contato com a gente e vai poder estar aqui contando a história, participando, entendeu? De modo que a gente também aprenda com pessoas. O princípio do Renegados Podcast, o princípio desse projeto é justamente isso, é somar que todo mundo tem para ensinar, porque aqui todo mundo também tem o que aprender. E tu pode aí reforçar essas minhas palavras, Kiko? Na verdade, eu só endosso elas, né? Como você falou, a gente está começando devagar, né? Um passo de cada vez. O projeto, como você falou também, é um projeto audacioso. É um baita de um projeto, né? Todos que falaram para mim, as iniciativas e até mesmo você, eu achei muito interessante, que é um canal de divulgação de um âmbito geral, né? Como você tinha colocado, vai ter parte de leis, vai ter parte da estrada, vai ter assuntos diversos, vai ter esses nossos bate-papos e todo mundo aprendendo com todo mundo, porque nessa vida aqui a gente tem muito mais o que aprender do que ensinar, né? Certeza. Então, meu jovem, eu digo para ti, para mim foi um prazer esse bate-papo aqui. Foi um prazer também conhecer a tua pessoa, ter você aí. Mostra a camiseta pra galera aí, camiseta bonita que tá usando aí. Meu caramba, hein? Parece o Capitão América com o escudo no meio, né? Só que é o renegado. Pois então, e ter você nesse projeto, e saber que, tipo, tu é mais do que um caminhoneiro, tu é um caminhoneiro por opção, entendeu? Que a gente possa aí aprender contigo, partilhar conhecimento, entendeu? Vamos ter outras oportunidades de estar aqui também, presencial, trocando ideia, não só contigo, mas com toda a galera que está no projeto piloto aí. A vida da gente é corrida, entendeu? Eu já devia estar na estrada, tem que viajar, mas o importante é deixar esse bate-papo aí para dia após dia, entendeu? Episódio após episódio aí, trazer mais pessoas para esse projeto especial que se chama Renegados. Já não é, Kiko? Opa, com certeza, né? Com certeza. Vamos fazer com que o negócio evolua cada vez mais, né? Que a gente consiga aí abranger um número maior de pessoas, né? Que a gente consiga difundir aí o nosso projeto, né? Com certeza. E também, da mesma forma, muito massa esse nosso bate-papo. Mais uma vez, trocar uma ideia com o amigo, que a gente vira e mexe ideias aí de N assuntos, né? Sim. Foi uma conversa bem descontraída, bem legal, bem divertida. Ah, sim, né? De tudo um pouquinho aqui. Nos preparamos para os próximos. Isso, aquilo, né? Então, Kiko, aquele abraço pra ti, meu TKS aí, por esse papo. Muito obrigado mesmo. Vamos aí editar e colocar, entendeu? E tudo certo.
certo, meu querido. Vamos. Beleza, doutor Gracinha. Da mesma forma, satisfação aí. Fica com Deus. Entendeu? E aquele abraço para ti, para sua família. E, de novo, só tenho a agradecer. Valeu, meu querido. Opa. Muito obrigado aí por participar. Eu também agradeço aí. Também agradeço a oportunidade. Beleza. Obrigado aí também pela oportunidade. Um forte abraço para ti. Deus abençoe o amigo. Recomendações à família, com todo respeito. Manda um salve aí para a gataiada aí, pros cachorros. E vamos que vamos. Tamo junto sempre. Aquele abraço. Renegado Podcast. Valeu. Tudo de bom. Tamo junto.